Vou desligar os microfones. Tá, acho que todos entraram agora, acho que o Guilherme conseguiu. Que não tem mais ninguém na sala de espera aqui. Vamos lá, então. Bom, hoje é a aula de número 7, né? Continuação da aula de número 7, na verdade, tá? Do nosso livro de catecúmenos, tá bom? O livrinho verde. Estou mostrando porque, como eu disse para vocês, a aula vai pro YouTube depois. O livro é da SOCEP Z3 e as aulas foram escritas pelo reverendo Adão Carlos do Nascimento. Tá? Os professores da sala são o presbítero José Tarcísio e eu, Diogo Henrique de Sá, tá bom? A nossa leitura da aula de hoje está em Mateus 16, 13 e 18. É a leitura que nós fizemos na aula passada, tá? Mateus 16, 13 e 18, e eu passo a ler para vocês. Mateus 16, 13 e 18. 13 até 18, desculpa. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Pedro Barjonas, ou Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, até aqui a nossa leitura. Foi a leitura que nós já fizemos semana passada. Fizemos na ocasião, fizemos um rápido comentário a respeito dessa passagem, né, do que ela poderia, ou como ela é interpretada por católicos e por alguns protestantes. E hoje nós vamos dar seguimento na nossa aula, tá bom? Para a aula de hoje, irmãos, nós vamos entrar na questão do surgimento do presbiterianismo propriamente dito. O livro, o nosso livrinho, ele ele trata do assunto com bastante brevidade. Então, ele trata bem resumidamente sobre esse assunto. Vocês devem ter percebido ao ler o capítulo, né, essa aula 7. Mas aí, o que eu resolvi fazer? Nós tratamos de forma um pouco corrida na aula passada a respeito da reforma protestante. Por isso, eu vou tratar um pouquinho mais eu resolvi falar um pouquinho mais a respeito da reforma protestante, das causas, né, do que levou a reforma protestante a acontecer, e aí depois a gente entra na história do presbiterianismo, lá no finalzinho da aula. E aí, na semana que vem, nós não teremos aula. Deixa eu já passar essa informação agora que o grupo está quase todo mundo aqui. Eu acho que todos estão, né? Pelo menos os que vão assistir a aula hoje. Semana que vem nós teremos aquele culto na igreja. Então, nós teremos essa reunião de manhã na igreja. Então, não haverá aula de escola dominical. As aulas retornarão na semana depois da semana que vem, tá? E aí nós vamos ter que ver algumas coisas a partir do culto de semana que vem, como que nós vamos fazer essas aulas. Então, eu vou combinar algumas coisas com vocês. Eu vou conversar com o presbítero Tarcísio, nós vamos conversar e nós vamos combinar algumas coisas com vocês. Porque eu acho que nós vamos ter que mudar esse horário de aula. Tá? E eu estou pensando isso, antevendo algo que vai acontecer. Mas ainda não tem nada certo, tá? Nós vamos ver o que vai acontecer a partir de domingo que vem.
Eu vou conversar com o presbítero Tarcísio hoje, porque eu estive pensando sobre isso essa semana. Vou conversar com ele, vou esperar para ver, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer no domingo que vem e as decisões que o conselho vai tomar a partir do domingo que vem, e nós vamos ver se vai ser necessário mudar o horário de aula, tá? Mas com relação a isso, fiquem tranquilos, porque o que importa por enquanto é que domingo que vem não haverá aula, tá? Salvo alguma instrução posterior. Se isso que eu estou dizendo agora não for acontecer, então eu aviso durante a semana e falo, irmãos, eu disse que não haveria aula, mas eu me enganei e vai ter aula sim, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui com a nossa aula de hoje. Como surgiu o presbiterianismo? Então, algumas considerações sobre a reforma protestante, tá? É importante entender que vários fatores contribuíram para que a reforma não fosse apenas desejada, mas necessária. Ela se tornou algo necessário, tá? Por que eu estou focando na reforma protestante? Porque o presbiterianismo ele é uma decorrência da reforma protestante, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que no surgimento do presbiterianismo ou da Igreja Batista e tudo mais, nós não podemos pensar nessas igrejas, naquele momento, no século XVI, século XVII, como nós pensamos em igreja hoje, como denominação. Tá? A Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista, enfim, naquele momento ela não era uma denominação, tá? O nome presbiteriano, inclusive, só foi empregado aos presbiterianos pela forma que eles administravam a igreja, pela forma de governo da igreja, tá? E não porque esse era o nome, não tinha lá uma plaquinha na Igreja Presbiteriana da Inglaterra, da Escócia, tá bom? Não havia essa designação, tá? Essa designação é uma designação moderna, nós utilizamos ela hoje em dia, mas naquela época não era assim, tá? Era a Igreja Reformada da Escócia, tá bom? Então, por isso que nós precisamos focar um pouco na reforma protestante para nós entendermos os desdobramentos dessa reforma, tá? Bom, que fatores foram esses que tornaram a reforma não só desejada, como necessária, tá? Nós podemos dividir esses fatores em 4 grupos, né? Fatores de 4 ordens. E esses fatores podem ser subdivididos, tá? Só que a gente não está fazendo um curso de história da igreja. Então, nós só estamos vendo essa de forma bem pincelada, tá? Mas eles são de ordem política, social, econômica e religiosa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver cada uma dessas, né, cada um desses grupos aqui, cada um desses fatores, tá, que contribuíram para que a reforma fosse necessária, tá? As pessoas desejavam isso, pelo menos boa parte delas. Outra coisa também, deixa eu já fazer essa consideração aqui, antes da gente seguir. A gente nós falamos reforma protestante, eu já comentei na aula passada que ela era a reforma protestante. Ela nem se chamava reforma e nem se chamava protestante no início lá com Lutero, tá? Ela demorou, ela só recebeu o título de protestante por causa dos duques alemães, tá? Que protestaram contra o Sacro Império Romano Germânico. Eles protestaram lá contra as decisões do Carlos V, que era o imperador alemão. Ele era imperador alemão e rei da Espanha na época, tá bom? Esse aí é só um pouquinho de história para vocês. E o termo reformado também, ele só obteve esse termo reformado quando aconteceu a segunda reforma com o Zwinglio e com o Calvino lá na Suíça. Então a gente fala reforma protestante, mas inicialmente ela não era nem reforma e nem protestante, tá bom? Outra coisa também, e isso que eu queria falar para vocês, é o seguinte: embora a gente utilize o termo reforma protestante, a Igreja Católica não foi reformada. Ela continua existindo até hoje, tá bom? O que aconteceu foi houve uma reforma do pensamento
de alguns católicos e esses aderiram à cisão que aconteceu ali, né? Ao luteranismo e depois ao desenvolvimento, né, das ideias, ali com Zwinglio, com Calvino, né, na Escócia com John Knox e por aí, e aí por diante, tá bom? Então, assim, a Igreja Católica não foi reformada, houve reforma de um grupo da Igreja Católica, tá bom? De um grupo que estava lá dentro, de um grupo da sociedade europeia, tá bom? Por que na Europa? Porque foi lá que aconteceu a reforma. Tá? A Alemanha está na Europa, a Inglaterra está na Europa, a Suíça está na Europa, enfim. E de lá se espalhou para o restante do mundo, tá bom? Vamos seguir aqui, então, ver os fatores aqui que contribuíram para que a reforma acontecesse. Então, nós vamos falar de antecedentes da reforma, tá? Nós estamos falando de um período que a gente chama de Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Tá? Durante esse período vão acontecer algumas transformações na sociedade europeia que vão contribuir para que a reforma seja necessária, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui. O primeiro, então, desses fatores é o fator político, tá bom? Bom, o que está acontecendo na Europa durante esse período do século XI até o século XV, da Baixa Idade Média? Houve uma mudança que a gente chama de... que a gente chama não, né? Foi chamado, o Lutero chamou assim e o John Wycliffe chamou assim, tá? Na época dele, no século XIV, ele chamou de grande cativeiro babilônico do papado. O que aconteceu? Durante o reinado do rei francês Filipe IV o Belo, esse rei ele entrou numa disputa com o Papa da época e ele conseguiu prender o Papa. Ele prendeu o Papa da época. Isso mostra também que o poder da Igreja Católica não era tão grande como às vezes a gente imagina. Normalmente, quando a gente assiste filmes ou séries retratando a Idade Média, dá a impressão que a Igreja Católica mandava soberana na Europa, e não era bem assim. Houveram alguns papas que foram mais fortes, que conseguiram impor a sua vontade sobre alguns reis, mas nem sempre era assim, tá? A Igreja Católica nem sempre conseguiu manter a sua força sobre alguns reis. E o rei francês, o Filipe IV o Belo, foi um desses, tá? Que conseguiu se sobrepor sobre o poder da igreja. E ele fez o quê? Ele prendeu o Papa da época e ele conclamou um conclave. Eu sei que aí eu estou usando uma redundância de termos, mas é porque é difícil utilizar um termo diferente. Ele convocou um conclave, ou seja, uma nova escolha de papas. E ele induziu essa escolha de tal forma que um papa francês, parente dele, né, um primo dele lá, foi eleito papa. Um cardeal francês foi eleito papa. E esse cardeal transferiu a sede do papado, a sede da Igreja Católica, de Roma para a cidade de Avignon, na França. Tá? E aí, o Papa, a partir de então, por muito tempo, tá? por quase 70 anos, os papas foram sendo eleitos sempre papas franceses, e os papas viviam na França. Para acabar com esse problema, aí deu trabalho, viu? Foi eleito, teve uma época que foi eleito 2 papas, e teve uma época que a Igreja Católica teve 3 papas ao mesmo tempo. E cada um excomungava o outro. Tá? Um não reconhecia o direito do outro ser papa. Então, a história da Igreja Católica ela tem essas nuances aí que às vezes a gente não conhece. Mas, enfim, esse período do papado babilônico, além do cativeiro, né, cativeiro babilônico do papado, desculpa, durante esse período do cativeiro do Papa, vivendo ali em Avignon, o que aconteceu? Os reis franceses, eles começaram a governar a igreja através do Papa. O Papa virou, nessa época, um líder fantoche do rei da França. E os dízimos, tá? O dízimo na época, no período medieval, ele não era como é hoje, ele era um imposto. Você pagava ele era uma das taxas que você tinha que pagar. E todos os dízimos, eles iam inicialmente para a igreja, da igreja local eles iam para a diocese, né?
iam para o bispo, enfim, no final das contas, esse dinheiro, parte desse dinheiro, ia para Avignon, ia para o Papa. E o rei francês, ele utilizava esse dinheiro ele pegava recursos do dízimo, que vinham, né, de todas as partes da cristandade da Europa, vinham para Avignon e eles acabavam abastecendo os cofres do reino francês. E esse é um período de bastante disputa na Europa, principalmente porque a Europa está vivendo, neste período, a Guerra de 100 Anos. Uma disputa, uma guerra que durou mais de 100 anos, na verdade, mas uma guerra entre a França e a Inglaterra. Isso causou bastante ressentimento, principalmente do rei da Inglaterra, que ele via o dinheiro que ia da Inglaterra para abastecer os cofres da França, que eram utilizados contra ele próprio. Olha que situação. Tá? Então, esse problema do cativeiro do Papa, tá, ou desse domínio francês, do reino francês sobre a Igreja Católica, isso causou grande constrangimento na política europeia, ou grande tumultuou a política europeia. Isso fez com que muitos reis começassem a se revoltar contra a Igreja Católica que estava sob o domínio do Papa francês, tá bom? Outro problema é que nesse período aí, mais acertadamente, a partir do final do século XIV e início do século XV, começa a surgir os estados modernos. Ou seja, aquela situação que vocês já devem ter estudado na escola, do feudalismo, começa a desaparecer e começa a surgir a figura de um rei poderoso. Tá? Durante o período do feudalismo, o que aconteceu? Houve uma descentralização do poder, né, do poder político. Os nobres feudais, os duques, os condes, eles rivalizavam com o poder do rei. Tá? Só que nesse período aí, finalzinho da Idade Média, o rei se torna uma figura poderosa novamente. As fronteiras começam a se tornar rígidas, tá? Começa a haver uma separação do que é terra da França, do que é terra da Inglaterra, do que é terra surge ali os Países Baixos, né? Flandres se rebela contra a França e contra a Espanha e começa a se tornar, surge a Holanda e a Bélgica, começa a surgir as fronteiras nacionais. E a partir desse momento que surgem as fronteiras nacionais, os reis começam a se tornar figuras poderosas novamente, começa a haver uma rivalidade entre os reis e o Papa. Tá? O Papa quer governar, mandar na população de um determinado país, e os reis eles não querem mais sofrer essa influência do Papa. E começa a haver bastante conflitos, né? Choques entre os reis e os papas, tá bom? Isso vai acontecer a partir daí com maior intensidade. E uma outra questão era a questão do interdicto. Tá? O interdicto era um dispositivo que a Igreja Católica tinha, que ela poderia interferir numa determinada região. Ela colocava essa região em interdição. Tá? É um termo latim, por isso que eu coloquei ele itálico aí, que significa interdição. O que o Papa fazia para obrigar o rei a se submeter a ele quando ele queria? Ou um duque, ou um conde, enfim, ou qualquer senhor feudal. Ele colocava aquela região em interdição. A interdição proibia que os 7 sacramentos, porque a Igreja Católica ela reconhece 7 sacramentos, e o interdicto proibia que esses 7 sacramentos fossem ministrados às pessoas daquela região em interdição. Ou seja, a criança quando nascia não era batizada, ela não seria cristã e estava atrelada ao direito de ser cidadão o fato dele ser cristão. Então, se a criança não fosse batizada, ela não seria uma cidadã. Então, ela não teria os direitos civis. Isso gerava bastante problema do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista religioso, porque a criança que não era batizada também era pagã, tá? Outra coisa, não era ministrado para
para aquela região o sacramento do casamento. Então, as pessoas não poderiam se casar naquela região até que o nobre se dobrasse, até que o nobre reconhecesse a autoridade do Papa ou de um bispo, dependendo do tamanho da região, né? Quanto maior a região, maior o cargo eclesiástico que tem que determinar a interdição daquela região ali. Se for só um vilarejo, um padre já podia colocar aquela região, aquele vilarejo em interdição. Se fosse um ducado, tinha que ser um bispo ou um cardeal, ou o próprio papa. Se fosse um reino, tinha que ser o cardeal ou o papa, tá? Dependia muito do tamanho da região ali que estava em interdição. Sem casamento, você poderia até se unir com uma outra pessoa, mas o filho não seria um filho legítimo. Tá? Ele seria considerado um filho bastardo, e filho bastardo não tem direito à herança. Olha os problemas que a igreja poderia causar para um duque ou para um rei que não se submete ao poder do Papa. Tá? Tem até uma história de um rei, de um imperador alemão, me fugiu agora o nome desse imperador, mas que ele não se submeteu ao Papa, e o Papa colocou a Alemanha sob interdição, a região ali da Germânia sob interdição. E o imperador germânico ele teve que se humilhar, ele teve que ficar nu, tá? no inverno, por alguns dias, de joelhos, implorando perdão do Papa para que o Papa o perdoasse. Tá? Depois disso, esse imperador voltou para a Alemanha, ficou doente, quase morreu, por causa da situação que ele foi submetido, e depois disso o imperador ele conclamou uma cruzada contra esse papa, acabou prendendo esse papa e enfim, colocando outro papa no lugar. Então havia essas disputas, e os reis eles não queriam mais ficar sobre essa interferência constante do papa sobre o seu reino, tá bom? Então eu apresentei para vocês aí 3 questões de ordem política que aumentava a tensão entre os políticos, né, os líderes políticos e a Igreja Católica, tá bom? Deu para entender até aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Tranquilo. Estou entendendo. Obrigado aí pelo retorno. Vamos seguir aqui, então. Fator econômico, ou fatores econômicos, tá? No final da Idade Média, principalmente durante e após as Cruzadas, o contato entre o Ocidente e o Oriente aumentou bastante. Durante o final do Império Romano ali e o início do período que a gente chama de Era Medieval, a Idade Média, houve uma redução muito grande entre o contato do Ocidente com o Oriente. Tá? O comércio ali na Europa praticamente desapareceu, e o que surge ali são grandes propriedades rurais na Europa, né? Ou boa parte da Europa, principalmente na França. Tá? A França, na época, era bem maior do que é hoje. Mas ali, França, Alemanha, aquela região ali, norte da Itália, tá? O que aconteceu? Surgiram grandes propriedades rurais de produção para subsistência. Os servos trabalhavam para atender a necessidade dos seus senhores. Havia uma grande dificuldade ali na produção agrícola. A população não conseguia expandir por causa desses problemas, tá? Bom, a Europa ficou fechada em si mesma por muito tempo, com exceção da Itália, do sul da Itália ali, que tinha um contato maior com o Oriente. O restante da Europa praticamente não tinha contato nenhum, nem sequer havia comércio, tá? Dinheiro praticamente não se movimentava. O feudo, né, aquela grande fazenda, produzia tudo que era necessário para atender suas demandas e havia pouquíssimo comércio. Então, você não tinha necessidade de comércio, não tinha necessidade de dinheiro, a economia europeia praticamente se estagnou, tá? A economia, tá bom? Bem, com as cruzadas as coisas mudaram. Por quê? Começou a haver um contato muito grande entre o Ocidente, entre os reinos europeus, tá? E o Oriente através das cruzadas, da guerra. Tá? Então, muitos nobres europeus foram para o Oriente, e pessoas iam para o Oriente o tempo todo. Quando você estuda as cruzadas na escola, normalmente se fala em primeira cruzada, segunda cruzada, terceira, quarta, quinta, enfim.
Mas, na verdade, essas divisões de cruzadas que nós utilizamos, quando a gente ensina história para vocês, eu falo, a gente ensina, porque eu sou professor de história também, tá? Mas eu explico isso para os meus alunos. Essas divisões que a gente fala é só quando tem, a primeira cruzada é quando tem um grande exército indo, a segunda cruzada um grande exército indo. Mas a cruzada, ela não tem essas divisões. As pessoas que estavam vivendo naquele período, eles não dividiam, olha, agora nós vamos para a segunda cruzada, nós vamos para a terceira. Cruzada havia o tempo todo, tinham pessoas indo para o Oriente o tempo todo. E eles iam praticamente, ou basicamente, com navios italianos, tá? Alguns exércitos foram por terra, mas normalmente as pessoas iam pela Itália, né? Pegavam navios italianos ali, contratavam navegantes italianos, iam para o Oriente Médio, ali para a Terra Santa, e ali eles iam para a guerra. Só que esses comerciantes italianos, quando chegavam ali, eles compravam produtos e traziam esses produtos para a Europa. E esses produtos mexeram com a cabeça dos europeus. As especiarias, né, que eram condimentos, eles eram extremamente desejados ali na Europa. E começou a movimentar novamente o comércio. Tá? Os senhores feudais, eles perderam o controle sobre as suas fronteiras, ficou difícil para eles impedir a fuga de servos, e aí as coisas vão se alterando, as condições econômicas vão se alterando na Europa, e até política, enfim, socialmente, tudo vai mudando ali na Europa a partir das cruzadas, tá? Deu um aviso aqui de 10 minutos do fim da reunião. Então, acabando a reunião, eu fecho a sala e a gente abre novamente, tá? Esse contato, então, reacendeu o comércio e, com ele, a possibilidade do lucro, dando origem ao sistema capitalista, que é o que a gente conhece, tá bom? Pessoal, só um parênteses, o capitalismo ele não é esse sistema malvadão que a gente ouve por aí, tá? Existem capitalistas realmente maus, mas isso é porque o ser humano é mau. Mas o capitalismo em si não é um sistema ruim, tá? Ele é o sistema que possibilitou toda essa modernidade que nós temos, todo esse sistema de bem-estar que nós vivemos, tá? Possibilitou que nós tenhamos hoje a internet, possibilitou que nós tenhamos computadores, celulares, tudo isso é possibilitado pelo capitalismo. Se não há possibilidade de lucro, ninguém se aventura a fazer nada. Tá? Então, ele é um sistema que, em si mesmo, ele é até que realmente bom, muito melhor do que os sistemas opositores, tá bom? Mas existem pessoas ruins, tá? E essas pessoas, elas podem ser gananciosas, elas podem se aproveitar, mas isso tem em qualquer sistema. No feudalismo também tinha, né? E outros sistemas a coisa ainda pior ainda, tá bom? Mas vamos seguindo aqui com a nossa aula. A Igreja Católica enxergava o trabalho como uma penitência, isso é uma questão de visão de mundo, tá? A Igreja Católica ela achava que o trabalho era uma penitência, tá? Eles haviam a Igreja Católica e a sociedade medieval, ela dividia a sociedade em 3 grupos, tá? Que a gente chama de castas ou de estamentos, tá bom? Então, o primeiro estamento era o clero, ou seja, aqueles que são responsáveis pela oração, por aproximar o homem de Deus. Então, naquela pirâmide social, né? Em primeiro lugar, você tem o clero, que são aqueles que estão mais próximos de Deus. Depois, no segundo gomo ali da pirâmide, eu vou usar aqui os gomos do meu dedo aqui, né, para dividir. No segundo gomo, você tem os nobres, que são responsáveis pela guerra, tá? Então, esse grupo é responsável pela guerra, pela luta. Então, Deus escolheu esse grupo aqui para ser religioso, para aproximar o homem de Deus, para orar, tá? Oração, né? Busca de Deus. Esse grupo para a luta, para a guerra, e esse grupo na base da pirâmide, tá? Que era o grupo de maior pessoas, eles eram responsáveis por trabalho, pelo trabalho. Conforme a ideia da época, foi Deus que quis assim. E conforme, irmãos, nós também entendemos, é que Deus realmente quis assim. Ele não quis, talvez, nós podemos pensar que não era do agrado de Deus, esse é o termo mais correto, que esse grupo aqui de baixo fosse explorado, mas que cada um pertencesse
ou que cada um exercesse esse trabalho, não é nada de ruim. Foi usado de forma mal, tá? Mas não era mal em si. Tá? É um sistema bom que nós vamos ver logo à frente aí, tá bom? Esse sistema de trabalho. Quando a gente enxerga da perspectiva correta, o trabalho é bom. É que nós somos descendentes dos portugueses que eram católicos, então nós temos essa visão do trabalho como algo ruim. Inclusive, até a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Olha que coisa, como a gente enxerga o trabalho, né? É torturante. Mas o trabalho não é assim se a gente enxergar do ponto de vista correto. Bom? Diferentemente dos católicos, né? Os protestantes enxergavam o trabalho como uma vocação, uma forma de glorificar a Deus. Tem até uma história de um sapateiro que ele chegou para o Lutero e perguntou: olha, como que eu posso fazer para servir a Deus? E aí, talvez ele imaginasse que o Lutero diria para ele: olha, deixa a sua sapataria e vem ser um pastor. E o Lutero perguntou para ele assim: o que você faz? Ele fala: eu sou um sapateiro. Então aí o Lutero respondeu: então faça o melhor sapato da Alemanha para a glória de Deus. Tá? Então, quando a gente começa a enxergar o nosso trabalho como uma forma de glorificar a Deus, tá? Como uma forma de adoração, de culto mesmo, tá? Quando nós começamos a enxergar o trabalho dessa forma, nós vamos trabalhar da melhor forma possível. E quando a gente trabalha da melhor forma possível, normalmente nós somos reconhecidos por esse trabalho, tá bom? Nós somos reconhecidos. Pode acontecer de você não ser reconhecido? Pode acontecer. Mas é por isso que nós temos vários trabalhos à nossa disposição. Enquanto melhor nós trabalharmos, mais as pessoas vão querer o nosso trabalho. E elas vão pagar o preço melhor por esse trabalho. Tá bom? Então, os protestantes enxergavam o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. A Igreja Católica também enxergava ou via o lucro com maus olhos. Tá? O lucro era considerado algo ruim. Os protestantes não viam assim, tá bom? Eles viam o lucro como resultado do trabalho. E se esse lucro fosse bem usado, era uma benção, tá? Existia. O Calvino tratou disso, tá? Não deveria ser, o dinheiro não deveria ser gasto com meretriz, com bebedice, com gastos exorbitantes. Ele deveria ser utilizado como? Uma forma de ajudar a sua família. Lutero, nas 95 teses do Lutero, já aparecia essa ideia de que o dinheiro teria que ser usado para melhorar a situação da família, tá? Ajudar os necessitados. Então, quando você utiliza dessa forma o lucro, ele é uma bênção, tá? Não é uma maldição, como era enxergado. E isso tem repercussão no que virá no próximo fator aí, tá bom? Vamos lá. Irmãos, nós estamos a 1 minuto ou alguns segundos de acabar a nossa aula. Eu vou encerrar a aula e já vou abrir novamente a sala, tá bom? Aproveita para correr aí, beber uma água, dar uma esticada no corpo. Eu já vou fechar aqui e nós vamos abrir novamente, tá bom? Até daqui a pouquinho. É rápido, tá? Fechando aqui.